Olá, virginianas e virginianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver quais são as energias disponíveis para esse período de eclipse. Nós temos agora, dia 17 de setembro, o eclipse lunar e já na sequência, no dia 2 de outubro, o eclipse solar. Então, é um período de energias muito intensas. A lua representa o nosso passado, o sol representa o futuro. Então, essas energias, principalmente essa leitura que eu vou fazer por primeiro agora, que é para o eclipse da lua, vai nos dizer tudo aquilo que a gente precisa encerrar, fechar, concluir, talvez até trazer para a superfície algo que a gente não estava vendo para trabalhar isso, para que a gente consiga lá no próximo eclipse, no início de outubro, acessar o futuro que nos é permitido acessar. Certo, gente? Então eu vou começar com o Rider-Waite-Smith. Peço que vocês se concentrem para todos aqueles que têm o signo de Virgem forte no mapa, Sol, Lua, Vênus, ascendente. Principalmente, gente, assista, além do vídeo que você tem o Sol, né? O signo solar. Assista o vídeo do signo que você tem a sua Lua, certo? Opa, viraram muitas aqui. Que você tem a sua lua. É muito importante por conta do eclipse lunar. Então, vamos lá? Na casa do passado, nós temos o As de Copas. Vamos ver aqui o que esse As de Copas está querendo nos dizer. Estamos falando de questões emocionais. Mas em que sentido? Nossa... essas questões emocionais. Aqui caiu por cima, aqui, ó, o As de Paus, na carta do presente. E ela veio... eu vou deixar essas duas cartas aqui no cantinho, que eu já falo com vocês sobre elas. E eu vou tirar a carta do futuro agora. Rei de Ouros. Fundo do deck, a Rainha de Paus. O que eu tô vendo aqui, Virgem? Vocês trabalhando questões emocionais, trabalhando questões emocionais que vêm do passado, que vêm de situações passadas, talvez coisas que vocês, de fato, né, bem essa energia do eclipse da lua, questões que vocês não trabalharam, questões que estavam ocultas, né? Eu sinto muito forte aqui questões que vocês não estavam dando a devida atenção. Sabe, como se vocês, assim como no eclipse da lua, né, a Terra, no caso a gente, fica entre o Sol e a Lua, e por isso que acontece o eclipse, impedindo que a luz do Sol chegue na Lua para refletir. É como se você estivesse impedindo que essas questões do passado viessem à tona, coisas que você não estava dando atenção, que você não estava olhando para elas. E agora aqui essas coisas elas precisam aparecer, porque elas vão dar um início em algo que é muito importante que esse início seja dado. E como veio aqui, ó, junto com esse As de Paus, veio a carta do Sol e o Seis de Copas, que é a carta do passado, me remete muito, me reforça essa ideia do que eu acabei de falar, de coisas que vocês não estavam dando atenção, mas que elas vão terminar. É como se elas começassem a sua solução agora no eclipse da Lua, que fala de passado, mas elas vão se resolver de fato no eclipse do Sol, início de outubro. Vai ter leitura também, voltem aqui, início de outubro, ver a leitura do eclipse do Sol. Então, são coisas, Virgem, do passado de vocês, que vocês precisam dar atenção. E são coisas do campo emocional que a gente vai recalcando, né? Lá no mais fundo, lá no mais profundo, para não ter mais acesso a isso.
E aí fecha aqui, ó, na casa do futuro, nós temos o rei de ouros. Um rei que no campo profissional é o rei rico, o rei bem-sucedido. Podemos estar falando de questões de comércio, mas tudo que ele faz, né, Midas, né, tudo que ele toca vira ouro. E quando nós estamos falando de questões emocionais, relacionamentos, por exemplo, ele é o marido, o pai de família, aquele que vem para um relacionamento sério. Então entenda, é você assumindo esse arquétipo, independente de você ser homem ou mulher, isso é só um arquétipo, né? Do rei de ouros. Que é essa pessoa que dá vazão às coisas para que elas possam florescer. Veja, aqui no As de Paus, a gente vê que tá brotando essas folhazinhas, né? Então, tá brotando. E a gente precisa deixar, como eu falei, deixar isso florescer, deixar isso vir à tona, olhar para todas as questões, trabalhar essas questões, para poder fazer com que elas transbordem, assim como essa taça aqui, né? E aí cheguem nessa posição de muito sucesso. E aí, aqui no fundo do deck, a gente tem a Rainha de Paus e temos na sequência a Rainha de Copas. Uma coisa bem pontual que veio agora e eu preciso falar, talvez um rei entre duas rainhas. Podemos estar falando, e aí a terceira carta, o dependurado. Esse rei que precisa tomar uma decisão entre essas duas rainhas e não faz nada e não decide nada. Para quem for essa situação de triângulo, sinto dizer, ele não vai decidir nada. Ó, na sequência 9 de copas, ele tá... como é que diz? Atendendo aos desejos dele. Eu sinto que com essas duas rainhas aqui, ó, ele gosta muito de estar com as duas. E ele não vai escolher por nenhuma delas, porque escolhendo uma, ele abre mão de outra. Então, não existe essa possibilidade, Virgem. Então, se for o seu caso, se não for, descarta essa informação. Mas uma outra coisa que a gente pode ver com essas duas rainhas aqui é você, igual eu falei, que essa situação, ela é do campo emocional, né? Por causa de copas aqui. Então, eu sinto que essa situação, ela tem uma resolução mais satisfatória a partir do momento em que você trabalha o seu emocional até chegar num nível de uma rainha de copas, de emocional muito bem trabalhado, de amor próprio e tudo mais. Quando você trabalha esse emocional, você chega no nível da rainha de paus, de amor próprio, de autoestima elevada, de fé e confiança no seu próprio taco. Lembrando, são arquétipos, então sendo você homem ou mulher. E aí você encontrando, tipo, um momento ahá, entende? Você encontrando a iluminação o suficiente para você seguir nessa atividade. Tem algo se iniciando na sua vida, Virgem, sem sombra de dúvidas. Mas eu sinto aqui que você precisa, para que isso possa de fato surgir com força e se desenvolver e chegar na sua plena potência, né, na sua potência máxima, você precisa dar atenção para essas situações, para esses desejos da sua alma, para uma situação que está acontecendo e às vezes a gente está fingindo que ela não está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você tá com problema no casamento e ao invés de tentar arrumar, você fica fingindo que tá tudo bem. Sabe? Alguma situação aqui que é preciso olhar. Ou às vezes, né, você tem um sonho, um desejo de fazer alguma coisa, sei lá, de trabalhar com alguma coisa, sabe? De colocar algum projeto em ação. Só que você não dá atenção para esse projeto, para esse trabalho, para esse desejo.
Você segue sua vida como se você nem desejasse isso. E aqui tá dizendo, essa é a hora de olhar para isso. 7 de espadas. E o 7 de espadas me fala muito, Virgem, essa ideia de algo que tá lá no nosso interior e a gente tá sufocando, tá lá nas sombras, e como tá nas sombras, a gente finge que não existe. A gente finge que a coisa não tá lá. E aí a gente age de má fé com a gente mesmo. A gente tá fazendo mal pra gente mesmo, sabendo disso e fingindo que não tá sabendo. Mas é como se você soubesse que você precisa disso. Você precisa fazer isso, ou você precisa arrumar isso, ou você precisa deixar isso para seguir. Mas finge que não tá percebendo. A carta da morte, carta do signo de Escorpião, que fala de transformação. Vou tirar aqui uma última carta. Signo de Virgem, 7 de copas. Fundo do deck, carta do signo de Aquário, a estrela. O 7 de copas, Virgem, ele fala sobre múltiplos caminhos, sobre também você pedir ajuda, sobretudo ajuda à espiritualidade, como se os céus, né, o universo estivesse te dando caminhos, escolhas para você alcançar o seu objetivo. Só que ao mesmo tempo, o universo também tá dizendo, você tem certeza que é isso que você quer? Porque se você tá me pedindo, eu vou te ajudar. Você tem livre-arbítrio, né? Então, se você tá certo ou certa de que você quer isso, eu vou te ajudar. Mas pensa bem se é o melhor pra você. E veja, não tô dizendo que não é. Mas aqui a necessidade de você parar e raciocinar. Eu sinto aqui, Virgem, muito claro que é chegada a hora de você se comprometer com algo. E aí, ó, olha só. Eu acabei de falar isso, será que foi no vídeo de Leão? Não tenho certeza. Eu acabei de falar isso porque aconteceu a mesma coisa, só que foi no outro deck, foi no Rider. Quando a carta da morte, ela cai no meio, entre outras duas cartas, o que a carta da morte fala? A primeira carta se transformando na segunda. Então, você precisa transformar essa energia da primeira na energia da terceira. E aí, o que eu tenho aqui? O 7 de espadas, que é a carta do não se comprometer, do sair de fininho, escapar pela tangente, dar um perdido, ninguém me viu aqui, tô vazando, sabe? Esse é o 7 de espadas. E você precisa transformar esse 7 de espadas no 7 de copas. Veja que aqui essa é Psique pedindo ajuda para a deusa Afrodite. Ou seja, Psique está se comprometendo. A partir do momento que ela fala o que ela quer, já é um comprometimento. A partir do momento que eu tenho a coragem de dizer eu quero tal coisa, você já está se comprometendo. Eu quero tal emprego, eu quero tal objetivo, eu quero tal pessoa, você já se comprometeu com isso. E mais aqui, me ajuda a conseguir? Diz o que eu preciso fazer para conseguir isso? Olha o comprometimento maior ainda. E aí que eu tinha falado, né? Isso remete à mensagem do primeiro deck,
que é algo que você não tá olhando, é algo que você tá fingindo que não existe. Nossa, nunca nem vi. Ocultando a luz conforme no eclipse, né? Ocultando a luz, ocultando aquele desejo, aquele objetivo, aquela vontade. Ah, nem quero isso. Ah, tá bom vivendo assim. E aqui tá dizendo, Virgem, pelo amor de Deus, acorda. Se comprometa, para de ser encolhido, né? Como a gente diz. E fingir que não quer, ou não se esforçar, ou não tentar pelo menos, e se joga, vai atrás, se compromete, assume para todo mundo o que você quer. Esse é o primeiro passo. Assume para todo mundo o que você quer. E aí depois que você assumiu para todo mundo que você quer isso, vai lá e pede ajuda e procura ajuda. Como que faz para conseguir isso? Eu tô disposta a ir atrás. Que mensagem forte, Virgem. E aí, olha que maravilha. Fundo do deck, a carta da estrela, que é uma carta de espiritualidade muito forte. Nossa! Vou mostrar as duas. Primeiro, a espiritualidade vai estar do teu lado, te apoiando, te auxiliando. Peça ajuda, ore. Não importa qual que é a tua fé, a tua crença, a tua religião. Faça orações. Que você vai conseguir, vai ter a atenção e a ajuda da espiritualidade. Na sequência aqui, o Sol, o grande sim do tarô. A espiritualidade vai te auxiliar a conseguir isso que você quer. E o Imperador, que fala de uma... E olha só essas duas cartas juntas. Fala de um poder muito intenso. Para quem aqui for ajuda da espiritualidade, uma espiritualidade despendendo uma atenção muito grande para você, um poder muito grande de realização. Se aqui for você pedindo ajuda para pessoas, né, conhecidos, próximos de você, são pessoas que têm o grande poder de te ajudar. Sabe, às vezes, tipo, eu queria trabalhar em tal empresa. E aí você conhece alguém que trabalha lá e essa pessoa tem um grande poder para te ajudar. Ou eu quero montar tal negócio, a pessoa ela é experiente nessa atividade, então ela pode te ajudar muito. A carta do mirante. Já vai olhando, Virgem, já vai pesquisando, já vai vendo o que você quer. A carta do mirante pode falar de internet. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue todo tipo de coisa, né? Eu comecei... Quando que foi? 7 anos atrás. Eu comecei a aprender tarô 7 anos atrás pela internet. Eu tava sapeando aí no YouTube, daí eu achei um perfil que falava, um canal que falava só de Sibila italiana. Aí eu comecei a aprender Sibila, e aí aprendendo Sibila eu me interessei por tarô. Aí eu achei a Bárbara Moreira, eu fiz o curso pago dela, muito bom. E também fiz vários cursos gratuitos e fui aprendendo tudo na internet. Aqui a carta da falsidade, vamos entender aqui. Viraram duas juntas, a esperança e a leveza. Sabe o que eu sinto aqui, Virgem? Cuidado, esse 7 de copas aqui, com ilusões que vocês possam estar tendo. Do tipo, achando que trabalhar com determinada coisa seria uma maravilha,
ou em determinada empresa, aí você pede a conta de onde você tá para ir trabalhar com essa coisa ou nessa empresa, e aí você chega lá, você quebra a cara, porque você está olhando para algo que é falso, ou você jurando de pé junto que você tá apaixonadíssimo, apaixonadíssima por uma pessoa, e aí quando você fica junto, você vê que não, que era ilusão. Ou você achando que seria muito bom ter relacionamento com uma pessoa, e aí quando vocês vão ficar juntos, você vê que essa pessoa não é legal, ela não te trata bem ou qualquer outra coisa do gênero. Cuidado com isso. Aqui essas duas cartas juntas tá me falando. Olha as coisas com mais leveza, no sentido de olhe mais o interior da situação, transforme esse teu olhar, porque aqui a carta da leveza tem uma borboleta, né, que fala de metamorfose, de transformação, e nós temos, lembrando, na mesa também centralizado a carta da morte. Transforme esse teu olhar, olhe as coisas como elas são verdadeiramente, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a gente tá querendo uma pessoa só porque ela é bonita, e na verdade, quando a gente fica junto, a gente vê que ela é vazia por dentro. Às vezes a gente quer um emprego porque olhando de fora ele parece sensacional por algum motivo, e quando a gente vai ver, ele não é nada disso. Porque eu sinto aqui, ó, com esse fundo do deck, você cobiçando alguma coisa, a carta do ladrão com as pedras preciosas, você cobiçando alguma coisa que no fim das contas vai te deixar acorrentado, amarrado, amarrada. E aí você vai dizer, putz, por que eu fui fazer isso? Sabe? Às vezes você já vai morar junto com a pessoa e daí quando vê já tá grávida e aí você já chegou num nível que nem dá mais pra voltar atrás, sabe? E aí você pensa, por que eu fui fazer isso? Por que eu me iludi com algo que era tão falso? Então isso aqui ficou como um alerta, tá, Virgem? A Sibila italiana sempre traz alertas. Olhe com atenção, tire esse véu de Maia, né, esse véu da ilusão da tua frente e enxergue as coisas como elas realmente são, para que não haja arrependimento depois. Certo, Virgem? Bom, espero que essa mensagem possa ter te ajudado de alguma maneira. Convido vocês a se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar. É a interação que vocês deixam aqui que ajudam esse canal a continuar existindo. Gratidão a todos que ficaram até aqui, um grande beijo e até mais. Tchau!